vamos a mais uma aula da disciplina de filosofia. Hoje nós iremos trabalhar um pouco ética e cidadania dentro daquele assunto que já começamos na aula anterior, sobre liberdade de pensamento e expressão, onde falamos que ao longo da história muitas pessoas, muitas instituições percorreram na luta para que nós, cidadãos, pudéssemos ter a liberdade de expressar os nossos pensamentos, de expressar as nossas ideias e termos realmente essa oportunidade de podermos sermos livres para falarmos e expressarmos aquilo que vem em nossa mente. Trouxe também um pouco sobre o olhar de filósofo, onde falamos sobre o filósofo Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, que era da linha do pensamento iluminista, onde eles valorizavam a racionalidade e também a possibilidade do progresso dos indivíduos e das sociedades. Eles defendiam ardentemente a liberdade. E hoje, gente, eu gostaria que vocês pudessem ter um pouco mais desse conhecimento da liberdade de expressão e pensamento, mas trazendo como respaldo, como segurança nossa, as leis que nos proporciona e nos garante essa liberdade de expressão de pensamentos, dessa liberdade de expressão de ideias. E dentro desse campo da ética e cidadania, nós trazemos hoje a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Cidadão. Dentro dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos 2 artigos que regem realmente, que asseguram realmente essa liberdade de expressão. Nós temos o artigo, e essas leis você pode encontrar lá no seu livro texto, na página 13, dentro desse tema ética e cidadania. Aí o artigo 10, ele diz o seguinte: ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contanto que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Então, este artigo 10º, ele garante essa liberdade e ninguém pode proibir você de expressar, né, as suas opiniões, sejam elas religiosas ou de outra ordem, né? Contanto que você, ao expressar sua liberdade de opiniões religiosas ou não, você possa também respeitar o outro, não com as suas opiniões, com as suas declarações, com a sua expressão de ideias e pensamentos, ofender os demais. Então, essa lei lhe dá respaldo, lhe dá segurança, portanto, você tem que ter o discernimento daquilo que você vai expressar dentro da sua opinião. Já no artigo 11, nós temos o seguinte: a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, pode escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos pela lei. Então, vocês observam que nos 2 artigos, tanto o 10º como o 11º, ele respalda a sua liberdade, porém ele traz, né, a nossa consciência que nós iremos responder pelos nossos atos. Então, lembra que em outras aulas nós trabalhamos que a liberdade ela está associada às escolhas e também a liberdade ela está relacionada à responsabilidade. Então, eu tenho livre vontade, eu tenho a liberdade de expressar meus pensamentos, minhas ideias, porém eu tenho responsabilidade naquilo que eu vou falar. Então, não só como professora, mas também como cidadã, como seres humanos. Nós temos a responsabilidade naquilo que nós vamos colocar para que as pessoas possam ouvir. Então, esses 2 artigos, ele traz a nossa consciência a isso. E nós vamos ver que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Cidadão, ela também inspirou outras constituições de diversos países. E também a Declaração dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU.
A ONU é a Organização das Nações Unidas. E aí, dentro da lei, da Constituição da ONU, da Organização das Nações Unidas, nós temos o artigo 18, o 18º, e o artigo 19º, que traz também esse respaldo de garantia dessa liberdade que nós temos de expressar o nosso conhecimento. Então, já no artigo 18, na Declaração da ONU, nós temos o seguinte: todo homem tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Então, a lei, ela nos garante, né? Todos nós temos essa liberdade. Já no artigo 19, nós vamos dizer o seguinte, que todo homem ele tem o direito à liberdade de opinião e expressão, e este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então, veja que esse já abrange mais coisas, né? Então, você pode ter opinião, você pode ir procurar saber, né, sobre aquilo que você deseja, você pode receber também informações, você pode também transmitir informações e ideias por qualquer meios. E aqui vale uma ressalva, vale uma abertura, né? Nessa época que a gente questiona muito esses fake news, essas mensagens que são passadas, muito cuidado, vocês adolescentes, né? Ao receber uma mensagem, verificar se ela é verídica, se ela procede, para você não estar contribuindo com esses fake news, com essas mentiras e promovendo um mal-estar, né? Dentro dessas mensagens que forem transmitidas. Então, nós devemos ter cuidado também. Temos essa liberdade de transmitir, de compartilhar? Temos, porém, devemos ter cuidado e ver a veracidade daquilo que está sendo propagado ali nos meios de comunicações. Então, se você tem dúvida, é melhor não compartilhar. Então, que vocês também possam pensar nisso. A liberdade você tem, porém você tem que ter a responsabilidade dentro desse campo da liberdade de expressão. Então, nós vimos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Cidadão, vimos também a Organização das Nações Unidas, com seu artigo 18 e 19. Agora vamos adentrar no nosso campo, dentro do nosso país, o artigo 3º da Constituição Brasileira, que é datado de 1988 e rege dos princípios fundamentais. O que esses princípios fundamentais eles dizem? Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Veja só, dentro dessa liberdade você pode construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, é isso que pelo menos nós nos propomos ou queremos como cidadãos brasileiros que ocorra. Segundo parágrafo, garantir o desenvolvimento nacional. Então, tudo que vamos fazer, tudo que a sociedade brasileira for fazer, tem que pensar nisso. Terceiro parágrafo, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso é algo para se pensar. Será que nós temos realmente procurado isso, a pobreza, erradicar, tirar? Erradicar é acabar, sabe? Com essa pobreza, com essa marginalização e reduzir essa desigualdade sociais e regionais. E o quarto parágrafo, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Veja a importância, gente, desse artigo 3º que rege a Constituinte, a nossa Constituição brasileira. Então, que vocês possam refletir, pesquisar mais sobre esse contexto. E para a atividade semanal, você irá fazer a página 23 da seção Hora de Estudo e refletir mais, pesquisar mais sobre o conteúdo dos artigos das declarações citadas nessa página 13 e 14 e observar as semelhanças entre os princípios fundamentais da Constituição do Brasil e das propostas destes documentos. Ok, gente? Por hoje é só. Até a próxima aula.